A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Início do capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, nós estamos no mês missionário. Olha que evangelho próprio, não é? Jesus chamando e enviando, né? Ele chamou já os 12 apóstolos, já enviou, e agora chamou 72 discípulos. O número 72 é de muito significado, porque Jesus quer que toda a terra seja evangelizada. Era o número das nações, dos povos conhecidos na época de Jesus, 72. E os 2 a 2, porque é uma forma de comunhão, de vida, de partilha, de entendimento. Se você colocar 3, 4, 5, já tem discussões. Então 2 a 2 tem que ser decidido entre eles dois, e na frente, para todo lugar, cidade, povoado, que Jesus mandou, dizendo assim: vocês vão aonde eu mesmo devo ir. Nós estamos no lugar de Jesus. Foi interessante que a semana atrasada eu entrei lá na casa de Assis Oliveira e Dona Zilma, e assim que eu entrei na porta, pisei na sala de entrada, eles dois nos recebem e dizem que Jesus estava entrando na casa deles, sem a gente ter comentado nada desse evangelho de hoje. Aí eu aproveitei e disse: você acertou. O padre está no lugar de Jesus. Ele não é Jesus, ele está em persona Christi. Quando ele celebra os sacramentos, é Cristo que está celebrando. Quando ele prega, quando ele faz a homilia, é Jesus que está falando. Por isso que os padres e os bispos e o Papa têm que ter muito cuidado quando falar, para não colocar coisa pessoal. Ele tem que falar de Jesus. E olha, é interessante que o conteúdo da pregação não é muito complicado não. Jesus diz: vocês vão e diga ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Se eles receberem, ótimo. Se não receberem, vocês saiam, sacudam a poeira dos pés, mas continue dizendo: sabei que o reino de Deus está próximo. Olha, isso é o conteúdo da nossa pregação.
Portanto, fiquemos atentos. E hoje nós estamos celebrando um santo negro, São Benedito o Negro. Portanto, a gente quer fazer uma reflexão sobre este missionário. Nasceu na Itália em 1526 e faleceu em 1589. O Brasil já tinha sido descoberto por Pedro Álvares Cabral. Ele entrou para a fraternidade dos eremitas franciscanos. Ele seguiu São Francisco, que eu estava falando sobre o dia de São Francisco ter nascido. São Benedito foi depois. E ele seguiu essa fraternidade, onde ele viveu de uma vida humilde e desapegada de bens terrenos. Defendeu a dignidade dos mais necessitados e seus diversos dons foram colocados a serviço dos pobres. E com isso, muita gente alcançou milagre. Pois bem, nós agora fizemos um retiro espiritual e fomos a Caicó também, e lá nós pedimos uma informação sobre a Irmandade dos Rosários, dos Negros dos Rosários de Caicó. E eu estou aqui com um pequeno texto que foi a pregação de Padre Gleiber. Ele transcreveu do livro de Dom José Adelino Dantas, aquele livro que vocês conhecem, quem não conhece procure, Homens e Fatos do Seridó Antigo. Ele publicou em Garanhuns pela editora O Monitor. Aí eu vou ler o que é que diz aqui sobre a Irmandade do Rosário dos Negros de Caicó. Deve ter sido, sem dúvida, um grande dia, aquele 16 de junho de 1771, na povoação do Caicó, grupos de homens e mulheres de cor, confluindo de toda parte, aguardavam ansiosos a hora de uma reunião que eles marcaram na matriz. É que a ideia da fundação de uma irmandade que congregasse os elementos negros da freguesia estava amadurecida e havia chegado a ocasião de tomar-se conhecimento dos termos do seu primeiro compromisso. A solene assembleia realizou-se efetivamente no consistório da matriz de Santana e dos trabalhos resultou uma ata em que se acusa a presença de muita gente ilustre. Não me posso furtar ao prazer e à curiosidade de transcrever aqui os nomes da primeira corte negra da vetusca Irmandade do Rosário da freguesia de Santana do Seridó, daquelas longínquas eras. Formou-se a primeira mesa, à frente suas altezas reais, Sebastião Pereira, rei de Congos, e Maria José Neves, rainha de Congos. Seguem-nos Afonso Ribeiro, juiz, Luísa Gomes, juíza, José Mendes, escrivão, e Maria Teresa, escrivã. Assinam a ata 16 outros ilustres personagens, o último dos quais é o sargento-mor Manuel Gonçalves Melo, poderoso senhor do Sabugi, a quem deram as honras da tesouraria. Em sua senhoria encontraram os irmãos negros o homem capaz de desempenhar o delicado ônus, portador das virtudes raras de cidadão, potentado, temente a Deus e de sã consciência. A Assembleia deu, nesse dia, consenso unânime ao texto das Constituições e iniciou o processo burocrático de praxe. Essas Constituições, redigidas com simplicidade e clareza, se dividiam em 16 capítulos, alguns dos quais merecem curiosos e oportunos comentários. O primeiro capítulo, vou ficar só nesse mesmo, instruía sem dificuldade o cidadão negro que desejasse ingressar na Irmandade. Rezava assim: servirão nesta Irmandade todos os homens e mulheres pretos, moradores desta freguesia de Santana, que sejam forros, quer captivos, e pagarão cada um de sua entrada 2 patacas, e de anual 1 pataca. Portanto, eu estou lendo isso aqui porque estamos rezando hoje a oração de São Benedito Negro, que diz assim: ó Deus, que em São Benedito Negro manifestais as vossas maravilhas, chamando a vossa igreja homens de todos os povos, raças e nações, concedei por sua intercessão que todos, feitos vossos filhos pelo batismo, convivam como verdadeiros irmãos por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 12.
Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.